Hoje nós vamos apresentar o nosso projeto de detecção de fraude. Aqui foi o nosso fluxograma de trabalho, que partiu do entendimento do problema, passou pelo entendimento dos dados, a preparação dos dados, a criação do baseline, a avaliação, a engenharia de características quando necessária e a melhoria do modelo. O nosso problema, ele gira em torno de transações feitas pela internet, transações fraudulentas e não fraudulentas. O problema seria a classificação entre possíveis fraudes. O conjunto de dados contém informações da transação, como preço, tipo de cartão. A base possui quase 600 mil transações, sendo 21 mil transações fraudulentas. Aqui a gente encontra as proporções do que é fraude e do que não fraude, tanto no montante em dinheiro, quanto no montante em quantidade de transações. Aqui nós vemos que o cartão Discover é o que tem menos transações, porém com maior quantidade de fraudes. Aqui nós vemos a relação entre as transações crédito e débito, transações fraudulentas no tipo crédito. Aqui nós vemos um pico de fraudes onde os e-mails não têm um domínio conhecido, que é o mail.com. Aqui também vemos picos de transações fraudulentas no fim e no começo do mês, que estão ligadas à virada dos cartões. Um outro pico é durante as horas do dia, onde nós temos uma menor concentração de compras entre os horários das 6 às 10 da manhã. Visto isso, tomamos a decisão de colocar not registered, não registrados, nos dados categóricos onde se obtinham os valores NaN, porque é onde a gente encontrava problemas com fraudes. Então essa informação era super importante e a gente optou por deixar um não registrado no lugar de ocupar pela moda ou pela média. Como a gente tinha mais de 400 características, nós optamos por fazer um PCA, que é componentes principais, e escolhemos o índice de 95,7% explanatório das características que foi composto por 30 componentes. Então das 400 a gente usou 30 para tratar o desbalanceamento. 3 técnicas foram testadas: upsampling, downsampling e Smolt. Depois a gente fez a separação dos dados em treino e teste de 80% e 20%, respectivamente. Para resolver o problema de desbalanceamento, nós testamos 3 técnicas que visam deixar os dados equalizados. O upsample, que visa igualar a classe minoritária com a classe majoritária. Depois um downsample, que visa igualar a classe maioritária com a minoritária. E, por último, o smolt, que cria elementos sintéticos da classe minoritária. Avaliamos os resultados das 3 técnicas, comparando com um baseline com os dados desbalanceados, e chegamos à conclusão que o upsample teve a melhor performance. Avaliamos a precisão e a curva ROC. Com os dados balanceados, chegamos na etapa de modelagem. Iniciamos com o baseline. Tivemos 2 versões de Random Forest. A versão 1, utilizando todas as características após os tratamentos. Analisamos a importância das variáveis e fizemos a redução de todas as variáveis que tiveram importância inferior a 0,01. Tivemos uma pequena melhoria em relação à precisão e à curva ROC. O segundo algoritmo que utilizamos foi o XGBoost. Utilizando o conjunto de variáveis do Random Forest 2, obtivemos uma melhoria na performance do modelo, com uma precisão na classe de fraude de em torno de 80% e uma curva ROC de 0,82. Nessa primeira fase da modelagem, o algoritmo XGBoost foi o que performou melhor. Utilizaremos a técnica de Grid Search para encontrar os melhores parâmetros para o algoritmo. Com um learn rate de 0,01, o número de estimadores de 300 e uma profundidade de 150, chegamos nos melhores parâmetros. Tivemos uma melhoria no modelo de uma precisão de 0,99 para a classe de transações não fraude e para a classe de fraude de 0,89, uma curva ROC de 0,9. Após testar um Random Forest com todas as variáveis, depois com a seleção de variáveis, posteriormente com o XGBoost e finalizando com o XGBoost com Grid Search, tivemos o melhor modelo, a nossa versão de XGBoost com o Grid Search, com a precisão de 0,81 para a previsão de fraude e uma curva ROC de 0,92. Após realizar a predição, temos uma área sobre a curva bem interessante, com um ponto de caída em torno de 0,8, 0,9 e uma relação significativa entre os verdadeiros positivos e falsos positivos. Ou seja, nosso modelo consegue acertar com a precisão muito boa as transações que serão fraudulentas, com a taxa mínima de falsos positivos e de falsos negativos. Fizemos a submissão na competição do Kaggle, tivemos um score de 0,86. Nesse trabalho, tivemos um problema
real sobre classificação com dados desbalanceados, onde tivemos que exercer técnicas de desbalanceamento, fazer redução de dimensionalidade, tratar o desbalanceamento dos dados, utilizar técnicas de modelagem com evolução de algoritmos, começando de um algoritmo básico até um algoritmo avançado, utilizando técnicas de aperfeiçoamento do modelo escolhido. Tivemos uma boa taxa de acerto, com um número de falsos positivos e falsos negativos aceitáveis. Essa é a nossa equipe: o Arthur, eu, o Felipe e o Rodolfo. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de todos.